E aí galera, sejam bem-vindos ao História na Veia. E nesse vídeo vamos falar sobre um regime que foi responsável pela morte de milhões de pessoas, o regime nazista. Mas é claro que não se pode falar do nazismo sem contar um pouco da história de um cara chamado Adolf Hitler. Hitler nasceu na Áustria e era o quarto dos 6 filhos de Alois Hitler e Clara Poslen. E ele se mudou para a Alemanha quando tinha 3 anos de idade. E desde moleque ele sempre foi um cara ligado muito em artes visuais. Tanto que quando seu pai morreu, ele se mudou para Viena e tentou entrar na Academia de Belas Artes, mas acabou sendo rejeitado. E mesmo sendo austríaco, durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler se alistou pelo exército alemão e participou de diversas batalhas, inclusive na Batalha de Somme, que foi uma das batalhas mais longas e sangrentas da história. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nessa batalha. E no final da Primeira Guerra Mundial ele chegou a ser ferido, foi condecorado por bravura, mas ele ficou muito chateado pela rendição da Alemanha. Ele ficou muito chateado pelo Tratado de Versalhes. Ele dizia que seus líderes teriam traído seu povo. E isso contribuiu muito para o aumento do seu patriotismo, contribuiu muito para o aumento do seu nacionalismo exacerbado. E quando ele volta para Munique, ele se associa ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois vira o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que seria o Partido Nazista. E através disso ele começou a ter muita influência e chamar bastante atenção. Hitler tinha uma excelente oratória. E ele começou a fazer grandes discursos contra o socialismo, discursos contra os judeus, discursos contra o Tratado de Versalhes. E isso fez com que ele tivesse bastante seguidores. E isso foi algo muito interessante, porque no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava um verdadeiro caos político e social. Bastante pessoas estavam passando fome, desempregadas, e a inflação estava muito alta. E muitos operários, animados com a Revolução Russa de 1917, começaram a fazer protestos contra a situação que eles se encontravam. E a elite meio receosa, meio com medo, meio nervosa na verdade, que o socialismo se expandisse na Alemanha, assim como se expandiu na Rússia, começou a apoiar o partido nazista, porque os nazistas simplesmente odiavam o socialismo. E o chefe do Estado na época, um cara chamado von Hindenburg, recebeu muitas críticas pela situação que o país se encontrava. Ele foi um cara que se elegeu em 1925 e se reelegeu em 1932. Só que como o partido nazista estava muito forte, muito influente, ele nomeou Hitler como chanceler em janeiro de 1933. Só que antes do Hitler chegar no poder, ele tentou sem sucesso um golpe de Estado em 1923 e acabou sendo preso. E durante o período na prisão, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. Nesse livro simplesmente tem as bases das doutrinas nazistas, as bases das ideias do pensamento nazista. Eles tinham uma ideia que falavam sobre a questão da superioridade da raça ariana. Eles acreditavam ser descendentes de uma raça superior. E por isso eles achavam que eles tinham o direito de dominar as raças consideradas inferiores, como por exemplo os judeus, os eslavos, etc. A outra ideia seria o antissemitismo. Eles acreditavam que como os judeus pertenciam a uma raça inferior, eles não poderiam se envolver com os alemães, porque eles iam corromper, iam destruir a pureza da raça alemã. E os judeus, na verdade, teriam que ser aniquilados. A outra questão também seria o total fortalecimento do Estado. Ou seja, o indivíduo teria que se submeter totalmente ao Estado e idolatrar o seu chefe supremo, que no caso seria o Adolf Hitler. Uma outra ideia que foi bastante importante também foi a ideia do expansionismo. Eles acreditavam que eles tinham o direito de conquistar o seu espaço vital, ou seja, eles acreditavam que eles tinham o direito de expandir militarmente o seu território e unir as outras comunidades alemãs que estavam em outros países. Mas como a ditadura nazista implantava essas ideias na população? Primeiramente, quando falamos de nazismo, nós não podemos deixar logicamente de citar um cara chamado Adolf Hitler e um outro chamado Joseph Goebbels. Ele era responsável pelo Ministério da Educação do Povo e da Propaganda. Ele simplesmente controlava os meios de comunicação. E foi ele que basicamente, através da propaganda, transformou Hitler num grande mito. Ele usava jornais, cartazes e revistas e filmes para aproximar as ideias nazistas da população. E muitos de seus adversários na época diziam que ele usava o seguinte lema: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E na área da violência, da coerção física, se tinha a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado. Ela simplesmente prendia e executava quem fosse contra o regime nazista, quem fosse desleal, quem fosse um traidor. Agora, a educação nazista, ela foi marcada pelo antissemitismo e pelo militarismo. O Hitler queria que as crianças entendessem desde cedo que elas pertenciam a uma raça superior, e os professores eram obrigados a aprender e a ensinar os princípios nazistas.
Agora eu só queria deixar claro que o Holocausto, os milhões de mortos no campo de concentração, judeus, ciganos, homossexuais e as diversas experiências científicas inimagináveis, elas foram realizadas na Segunda Guerra Mundial. E esse vídeo especificamente é sobre o regime nazista antes da Segunda Guerra. Agora, 2 pontos interessantes do governo do Hitler. No ponto econômico, realmente ele conseguiu melhorar a economia. Ele investiu bastante na agricultura e investiu bastante no setor industrial, principalmente na área militar. E o segundo seria referente à política externa. Hitler queria desrespeitar o Tratado de Versalhes e basicamente ele conseguiu. Em 1938, ele inicia o processo de expansão política e militar pela Europa, com base naquela ideia do espaço vital. E esse processo de expansão faz com que um ano depois se inicie a Segunda Guerra Mundial. E o nazismo teve início em 1933 e foi até 1945 com a morte de Adolf Hitler no final da Segunda Guerra Mundial. E como ele era um regime que pregava a morte, pregava o ódio, pregava o racismo, até hoje ele atormenta muito a humanidade. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dê sua curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraço!